As eleições municipais, que seriam em outubro, agora vão ser dia 15 de novembro. A mudança provocou diversas reações. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cientista político Thiago Valenciano. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Bom, teve um povo que estava com esperança de prolongar o mandato, é isso? Ah, sim, já teve essa sondagem. Bem no comecinho dessa mudança de calendário eleitoral, houve uma expectativa de que os mandatos fossem prorrogados até 2022. Só que foi rapidamente descartado, porque as pessoas não estão preocupadas em manter o mandato até lá, até porque a gente tem que combinar as regras do jogo antes dele começar. E na democracia brasileira, o combinado foi justamente o quê? Que os mandatos encerravam dia 31 de dezembro de 2020. Quem quiser renovar o mandato vai ter que disputar a reeleição. Então essa hipótese foi totalmente descartada. Depois a gente passou por 2 ou 3 meses na discussão se adiava ou não a eleição, até que nos últimos 15 dias o Congresso Nacional acabou votando para mudar a data da eleição do dia 4 de outubro do primeiro turno para o dia 15 de novembro. Ainda assim não foi todo mundo, ou seja, o Congresso todo não foi unânime, né? Não foi unânime. Na verdade, essa mudança ela dividiu muito os deputados, principalmente da chamada bancada do Centrão, que são aqueles partidos mais ao centro, que estão ali tentando contemporizar com o governo, ora voltado para o governo, ora não. Mas eles acabaram fechando questão de última hora, porque é uma situação que envolve todo o país. As maiores cidades, que são as mais afetadas pela organização eleitoral, porque você precisa de mais mesários, mais fiscais de urna, mais gente comandando as sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral tem praticamente 4 ou 5 pessoas trabalhando, mais a equipe da Justiça Eleitoral. Então, por conta das maiores cidades, que são as mais afetadas com a pandemia, houve esse atraso nas eleições, esse adiamento da data das eleições para o dia 15 de novembro. Nos menores municípios não vai ter tanta mudança assim, não faz tanta diferença, mas nas maiores cidades vai ter uma diferença significativa. Onde tiver segundo turno, vai para o dia 29, é isso? 29 de novembro, reduziu. Antes nós tínhamos 3 semanas de diferença do primeiro para o segundo turno, agora é uma campanha quase que relâmpago. 15 dias somente você tem que convencer o eleitor que você é o candidato mais preparado, porque a gente só tem segundo turno para prefeito, nas cidades que tem mais de 200 mil eleitores e também nas cidades que o candidato no primeiro turno não atingiu 50% mais um dos votos. Então a gente tem o segundo turno nesses municípios, que são casos aí de 40, 50 municípios no Brasil, em média, acontecem em cada eleição. Houve um comentário aí de que com esse adiamento, os candidatos com mais dinheiro se beneficiariam, os que têm menos dinheiro sairiam prejudicados. É real isso? Na verdade não, eu vejo que as campanhas elas mudaram muito no Brasil. Com o Instituto da Pré-Campanha, que existe desde 2016, ou seja, você pode falar que você é pré-candidato meses antes da eleição, os candidatos passaram a se preocupar mais com a pré-campanha do que com a campanha propriamente dita. Por quê? Até a eleição de 2012, a eleição municipal de 2012, nós tínhamos uma campanha de 90 dias. Então era uma campanha desgastante, o candidato precisava ter bastante recurso, você precisava visitar os eleitores várias e várias vezes, até você lembrar lá no final da campanha que você era candidato, passar o santinho ou o profetinha, né, com o número do candidato, enfim, era bem trabalhoso. O que a Justiça Eleitoral fez em conjunto com os políticos? Reduziu a quantidade do prazo de campanha para 45 dias. Então, quer dizer, até você rodar material, colocar a campanha na rua, deu 30 dias de eleição. Só que, por outro lado, ela permitiu que você tivesse uma pré-campanha. Então, hoje nós temos vários e vários candidatos nas redes sociais falando que são pré-candidatos. Então, você pode falar, olha, eu sou pré-candidato, você pode anunciar suas propostas, sua plataforma de governo, quem te apoia. É praticamente uma campanha, só que antecipada, sem o número de urna e o partido que você está disputando a eleição. Então acabou facilitando para quem é candidato, porque você alonga o prazo e faz com que o debate se amplie. A data de registro também mudou, né? Também mudou, tudo acabou mudando por tabela. Por quê? Porque o calendário eleitoral ele é baseado justamente no dia da eleição. Então você tem datas 6 meses antes, 3 meses antes, data de desincompatibilização, afastamento de cargos, renúncia de conselhos. Você tem várias datas balizadas a partir do dia da eleição. Algumas datas foram mudadas. A data, por exemplo, prazo para filiação a partidos políticos não foi alterado. Então algumas coisas foram alteradas. O prazo da convenção, a campanha que começa no dia 26 de setembro. Então algumas pequenas datas mais voltadas para o período eleitoral foram alteradas e outras se mantiveram aí.
Você acredita que vão ter muitos bots trabalhando, aqueles robozinhos que disparam mensagens? Ah, sim, bastante, né? O WhatsApp já fez uma possibilidade de você não conseguir encaminhar mais a mensagem do que para 5 contatos. E a ideia é que o próprio WhatsApp, que é a rede que vai ser mais utilizada para disparo de mensagens em massa, consiga conter esses robôs. Por quê? Porque esses robôs, eles trabalharam muito na eleição passada, principalmente no Twitter, que é uma rede mais de informação, mais de opinião e que não atinge tanto a maioria da população. Hoje a maioria da população brasileira está presente no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. O WhatsApp não tanto quanto rede social, mas mais como aplicativo de troca de mensagens. Mas a ideia é que tanto as operadoras quanto o WhatsApp consigam segurar isso. Porque isso é muito prejudicial, né? Você acaba enchendo a caixa de mensagens da pessoa com várias mensagens indesejadas e também, às vezes, com candidatos que você nem queria saber da proposta dele. Então, a política não se faz muito por aí, mas sim mais pelo debate. Essa mudança de data, de alguma forma, mexeu com os candidatos aqui de Maringá ou você acredita que os mesmos pré-candidatos vão sair candidatos e está tudo certo? Assim, o arranjo eleitoral ainda está acontecendo nos bastidores. Hoje a gente tem aí cerca de 15 pré-candidatos a prefeito em Maringá e vários candidatos a vereador. Isso mexeu por um lado porque a campanha teve que ser atrasada. Agora alguns pré-candidatos tiveram que segurar um pouco a pré-campanha, reorganizar o seu próprio calendário para depois pensar no que fazer daqui para frente. Então isso mexe, né? Invariavelmente mexe. Nós estamos aí a 125 dias das eleições. E antes a gente estava aí a praticamente 60 dias, 70 dias da eleição acontecer. Então mudou bastante sim, porque você jogou uma eleição para frente, teve que se reorganizar e teve que também pensar, olha, será que compensa eu disputar ou não? Como é que as pesquisas de opinião pública vão refletir a minha candidatura daqui para frente? Ela está viável, não está viável? Então é isso que os candidatos vão começar a mensurar. Até porque 14 pré-candidatos, 15, né, que já se lançaram, já é muita coisa para uma cidade do tamanho de Maringá. E é claro que o debate, principalmente televisivo, que eu nem sei se vai ter esse ano, vai ficar bastante prejudicado por conta dessa quantidade imensa de candidatos, e você colocar uma proposta e começar uma campanha daqui para frente é praticamente um suicídio, né? Só quem já tinha uma campanha, um nome construído, que vai conseguir colocar suas ideias daqui adiante. Tiago, para o pessoal que de repente não está tão inserido no assunto, tem muita candidatura que é, na verdade, estratégia, né? Tipo assim, a pessoa já sabe que ela fatalmente não estará na segunda fase, vamos colocar assim. Ah, exatamente, né? O eleitor às vezes faz um cálculo que a gente faz muito olhando na política, que é um cálculo muito diferenciado. O eleitor pensa no seguinte, porque fulano de tal vai disputar a eleição, ele vai perder mesmo. Mas nem toda eleição você perde, né? Perde quem não disputa a eleição, só ganha a eleição quem está disputando, quem está lá colocando o seu nome adiante. E às vezes tem candidaturas que o candidato sai justamente pensando num cargo posterior ou para começar a lançar o nome, para se tornar mais conhecido, às vezes para colocar algumas ideias diferentes, para atingir determinado nicho da população. Então só perde a eleição quem não disputa, né? Quem fica em casa olhando as coisas acontecer. Portanto, a maioria das candidaturas elas têm sim um significado. Algumas vêm para ganhar, outras somente para se reposicionar ou para deixar uma imagem presente no eleitor. Então o eleitor não se assuste não, porque isso é normal acontecer. É normal disputar às vezes para não ganhar. Aliás, das candidaturas a prefeito, somente um ganha, né? Exatamente. Os outros todos vão perder. Não tem jeito. Agora, Tiago, o que o pessoal, os eleitores no caso, deve ficar mais de olho nas eleições deste ano, já que teve toda essa mudança? O que ele tem que estar mais atento? Tem que estar mais atento, além daquelas promessas falsas que devem acontecer bastante, que toda eleição acontece, olhar muito para o candidato que grita demais e fala que vai fazer tudo, mas na verdade não tem a capacidade de entregar nada. O que isso significa? Significa que a gente está passando por um momento de pandemia, um momento que mudou totalmente o orçamento público municipal. As pessoas estão consumindo menos, consequentemente, menos impostos entram no caixa da prefeitura. Entrando menos dinheiro no caixa da prefeitura, a tendência é que as contas aumentem e a capacidade da prefeitura honrar seus compromissos vai ser menor. Então o candidato precisa ficar muito de olho o eleitor precisa ficar muito de olho nesse candidato que promete demais, grita muito e às vezes não consegue entregar aquilo que o cargo que ele está disputando requer. Então o candidato a prefeito tem que cuidar muito do orçamento daqui para frente e o candidato a vereador vai ter que cuidar muito da fiscalização justamente desse orçamento. Talvez esses sejam os dois principais pontos para os próximos 4 anos.
É interessante ficar de olho também em promessas que não dependem do cargo, né? Porque tem muitas situações em que precisa de uma aprovação da Câmara, ou às vezes até de uma aprovação de verba de outros setores, vamos colocar, de governos, né? Ah, sim, exatamente. O eleitor fica cobrando e exigindo muita segurança no município, só que a segurança é competência do Estado, não é da competência do município. Então não adianta você querer cobrar do vereador e do prefeito, tem que cobrar do governo do estado, às vezes de um deputado estadual, federal, para trazer mais verbas para o município. Às vezes o eleitor cobra muito do vereador que ele asfalte uma rua de determinado bairro, mas também não é culpa do vereador, é culpa do prefeito, a competência é dele. O vereador pode assessorar, indicar, fiscalizar, olhar se isso está presente no orçamento ou não, mas não é papel do vereador fazer isso. E da mesma forma... Tem que ficar ligado nas promessas, sim, né? E da mesma forma o vereador também, né? Você tem que olhar qual que é o trabalho do vereador, que é fiscalizar as ações do prefeito e sugerir melhorias na legislação, e não necessariamente achar que vai executar um orçamento que não é dele. Então é bom ficar olhar bastante na competência de cada cargo para que as coisas não aconteçam de maneira errada. Certo. Obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação.